Bom dia, pessoal. A gente vai começar hoje a nossa aula, então, de análise e viabilidade de projetos de investimento. Eu, antes de começar a gravação, solicitei a autorização dos alunos para gravar. Todos eles deram um ok, tá bom? Então, só queria deixar registrado aqui. Então, vamos começar? A aula de hoje a gente vai falar sobre o orçamento de capital, que é a parte mais importante do setor, né, de análise de viabilidade de projetos de investimento, e é basicamente o que a gente vai tratar nas próximas aulas. A gente vai falar um pouquinho sobre o orçamento de capital hoje. Então, a bibliografia da aula de hoje, ela é desse livro aqui do Jordan, Fundamentos da Administração Financeira. Eu vou passar para vocês, ele tem em PDF. Vou até mostrar aqui o livro. Ele é um livro que eu considero muito didático, tá? Ele tem vários exemplos práticos do mercado americano, tem muitos exercícios resolvidos, exercícios a serem propostos. Então, eu queria que vocês lessem hoje, né, para a aula de hoje, nessa semana, o capítulo 1, que vai falar um pouquinho da introdução da administração financeira, e o capítulo 9, eu coloquei as páginas aqui para vocês lerem, tá? Então, o orçamento de capital, ele trata basicamente dessas três siglas aqui, não sei se vocês já ouviram falar, que é o VPL, o TIR e o Payback. O VPL é o valor presente líquido, que é um dos instrumentos para avaliar se vocês, como administradores financeiros de alguma empresa ou de algum projeto de investimento, aceitam aquele investimento, né, como adequado. A TIR é a taxa interna de retorno, que também dá uma mesma interpretação para essa questão da viabilidade, a gente também vai ver isso. E o payback, que vai avaliar o tempo de maturação daquele investimento que foi realizado. Então, todos esses itens, eles estão aqui no capítulo 9, tá? Então, eu quero que vocês leiam o item 9, 9.1, 9.2 e o 9.5 até a página 302, tá bem? Então, quais são... quando a gente fala, né, de administração financeira, ou seja, se vocês, enquanto economistas, forem contratados por uma empresa, seja ela do porte que for, né, e vocês forem os responsáveis, os diretores financeiros da empresa, quais seriam os objetivos financeiros dessa empresa e que vocês deveriam tentar alcançar? Será que o objetivo seria sobreviver? Ou seja, a cada período a empresa conseguir ter um rendimento suficiente para apenas passar de um período ao outro e não fechar, ou seja, evitar problemas financeiros de falência? Um outro objetivo financeiro seria superar a concorrência, superar os obstáculos de novos entrantes, maximizar as vendas ou a participação de mercado, minimizar os custos de produção, maximizar os lucros, manter o crescimento constante dos lucros. Todos esses possíveis objetivos são objetivos que, em geral, um administrador em uma empresa busca, né? Mas existe uma dicotomia entre a obtenção de lucro de uma empresa e a avaliação do risco. Quando a gente pensa aqui nesses três primeiros objetivos, que é sobreviver, evitar problemas financeiros e falência ou superar a concorrência, a gente está falando de potenciais riscos que as empresas têm ao longo do seu período lá
de produção, né? Então, o objetivo nesse caso é reduzir ou mitigar os riscos financeiros associados a problemas no fluxo de caixa, a problemas do custo do capital de giro da empresa, problemas de pagamento dos fornecedores, dos salários, problemas de participação nas vendas do mercado, né? Então, esse daqui também estaria incluso aqui nos riscos. E, em contrapartida, a gente tem também esses outros objetivos aqui que estão relacionados diretamente à lucratividade da empresa. Será que é fácil conseguir esses objetivos? Em teoria, num primeiro momento, eu diria que sim, né? Porque se você for ter um objetivo de minimizar os custos, por exemplo, basta que a empresa reduza, por exemplo, o investimento em tecnologia, em marketing, né, em pesquisa e desenvolvimento para aquele determinado produto. Isso vai fazer com que os custos se reduzam, obviamente. Pode haver um programa de demissão de funcionários, também vai reduzir os custos. Porém, se você for olhar para o longo prazo, não necessariamente isso vai ser um objetivo sustentável a longo prazo, entende? Então, a mesma coisa com os lucros, né? Se você quer maximizar os lucros, ou manter o crescimento constante dos lucros, a empresa pode tentar queimar os estoques da empresa para tentar não gastar mais para adquirir insumos, né? Isso vai aumentar a taxa de lucro. Enfim, ou reduzir, aumentar os preços dos produtos, talvez a demanda caia um pouco, mas a receita aumente. Talvez isso no longo prazo não seja adequado. Então, existe sempre essa desculpa, travou aqui. Existe sempre esse obstáculo entre o risco associado àquele projeto e a obtenção do lucro. Esses são objetivos que, no primeiro momento, eles são conflitantes, né? A gente sabe que quanto maior o risco de um projeto, em geral, maior vai ser a obtenção do lucro, e vice-versa. Se você tem um projeto de baixo risco, em geral, a sua taxa de lucro vai ser menor. Então, isso é um dilema que os administradores financeiros têm que enfrentar. E, resumidamente, né, para a gente conseguir encontrar um objetivo geral da administração financeira, seria o que a gente chama de maximizar o valor unitário das ações. O que seria o valor unitário das ações? Quando a gente pensa em uma empresa de capital aberto, né, a gente está pensando em uma divisão daquele capital social entre todos os investidores. E qual é o objetivo do investidor? Quando ele compra uma ação, né, ou seja, uma parte daquela empresa, ele está esperando que essa ação se valorize. E para ela se valorizar, é necessário que a empresa tenha fundamentos sólidos e que tenha um objetivo de lucro, né, de lucros constantes ao longo do tempo. Então, se você tem como objetivo maximizar o valor da ação, significa que no longo prazo você vai estar englobando todos aqueles objetivos que a gente falou nesse objetivo único, que é fazer com que o valor daquela ação, ou seja, daquela fração do capital da sua empresa, aumente no longo prazo. E aí, como fazer isso, né? Como identificar os investimentos e as possíveis combinações de financiamento daquele investimento? É isso que a gente vai tratar nessa aula. Então, basicamente, é o relacionamento entre as decisões de negócios existentes, né, as diversas possibilidades de negócios e o valor da ação da empresa. Então, o administrador financeiro, ele basicamente vai se preocupar com 3 tipos de questões. Primeiro, a questão do capital circulante, que é como a empresa vai administrar
as suas atividades financeiras diárias, por exemplo, a cobrança dos clientes e o pagamento dos fornecedores. Será que é possível a cobrança a crédito? Em quantas parcelas? Qual vai ser o meu custo para cobrar os fornecedores, pagar os fornecedores e esperar a receita dos clientes a crédito? Será que o capital de giro vai ser suficiente para pagar o estoque, comprar matéria-prima? Como que você vai administrar essas questões do capital circulante, né? Então, isso é uma das questões do administrador financeiro, não é o escopo dessa disciplina, acho que vocês veem isso mais, talvez, lá na disciplina de contabilidade, né? Vocês veem lá a questão do fluxo de caixa, do capital de giro de uma empresa, da questão da liquidez. A segunda questão, né, do administrador financeiro é o orçamento de capital, ou seja, quais são os investimentos de longo prazo que você deve fazer? Se você for escolher entre dois tipos de investimento possível, qual que você deve escolher? E como você vai fazer para escolher esse investimento? Ou seja, qual vai ser o investimento que você considera mais adequado e mais rentável ao longo do tempo? E o terceiro é a estrutura de capital da empresa, ou seja, onde você vai conseguir o financiamento necessário de longo prazo para conseguir realizar aquele investimento que você se propõe a fazer. Vai ser de capital próprio, vai ser de capital de terceiros, vai ser de investidor anjo, né? Você vai abrir o seu capital, você vai conseguir captar isso em bancos públicos, bancos privados. Qual vai ser o custo desse capital, né? E se vale a pena você incidir nesse custo para esperar um determinado retorno daquele investimento. Então, na aula de hoje, né, a gente vai focar no orçamento de capital. Quando a gente pensa nas alternativas de investimento, eu coloquei aqui para vocês algumas alternativas que podem surgir, por exemplo, uma empresa que deseja aumentar o seu lucro, ela pode ou expandir uma planta, né, de uma fábrica já existente, ou construir uma fábrica nova. Ou seja, qual alternativa vai ser melhor? Você tem que avaliar o custo de expandir uma planta, ou seja, da obra, do aluguel daquele espaço maior, da localização, coisa que vocês leram, né, nos capítulos anteriores que eu passei para vocês, ou construir uma fábrica do zero. Cada uma dessas alternativas tem uma vantagem e uma desvantagem, e o importante aqui é avaliar o fluxo de caixa de cada alternativa de investimento. Então, por exemplo, a Magazine Luiza, né, que é uma empresa aí que está despontando como uma das principais empresas de varejo, ela tem, né, um projeto bem agressivo de expansão das suas atividades e ela tem que decidir entre, por exemplo, aumentar o número de lojas de varejo, ou então fazer um investimento maior em marketing digital, para conseguir abarcar mais o e-commerce, né, que é uma tendência. Que tipo de investimento será que é mais viável e mais rentável para essa empresa, né? Uma outra alternativa, não de investimento, mas de decisão, né? Uma decisão de consumo ou de investimento, tanto faz. Comprar um carro à vista ou um carro parcelado. Se você compra um carro à vista, você está abrindo mão de um dinheiro, né, que tem um custo. E a gente vai ver isso mais à frente. Ou se você vai pagar um carro a prazo, você vai ter esse dinheiro, né, nas suas mãos, ou talvez você não tenha, porque você vai conseguir ao longo do tempo, mas existe um custo aí do financiamento, né, a taxa de juros. Será que vale a pena? Será que vale mais a pena você juntar um dinheiro e comprar à vista para não ter aquele pagamento de juros no longo prazo? Uma outra alternativa, se você aplicar o seu dinheiro na poupança,
quanto que vai render, né? Será que vale mais a pena você manter o seu dinheiro na poupança, que é um investimento considerado um dos investimentos mais seguros que tem, né? Mas que não rendem tanto. Hoje em dia a gente tem uma poupança aí com uma taxa de rendimento mais ou menos de 1,4%. Então, apesar de ser seguro, né, será que vale a pena? Quando você compara com outras alternativas de investimento possíveis, né, com aquele dinheiro, você vai avaliar qual vai ser a rentabilidade daquele determinado investimento que você quer alocar o seu capital e as outras alternativas. Então, a renda fixa vai te dar um rendimento maior do que a poupança, com certeza, e uma segurança grande também. Ou será que você quer investir em ações e quer arriscar um pouco mais o seu capital para obter um retorno maior? Aqui tem outros exemplos, né? Comprar ou não uma empresa concorrente, investir em novas tecnologias para uma startup, ou então simplesmente deixar o seu dinheiro aplicado e não ter trabalho com novos investimentos em tecnologia, marketing, pesquisa, desenvolvimento, né? Tudo isso são decisões que o administrador financeiro, com os instrumentos que a gente vai ver, consegue avaliar melhor. E aí eu queria deixar claro aqui que o importante, né, na hora de você avaliar a viabilidade, é o fluxo de caixa, ou seja, o fluxo de entradas e saídas ao longo do tempo, ou ao longo dos meses ou ao longo dos anos. É isso que é importante. Em quanto tempo você vai retomar aquele investimento inicial e qual é o risco daquele investimento. Então, não é somente o lucro que vai importar. Aqui tem um fluxograma, né, da estrutura de uma empresa. Vou deixar para vocês lerem um pouquinho depois no livro. E aí, como eu falei, né, a pergunta central do orçamento de capital é qual alternativa de investimento deve ser escolhida dentre as várias opções existentes. Então, o principal aqui é o tamanho desse investimento, ou seja, a quantidade de dinheiro que você vai estar colocando nesse projeto, o tempo que você vai dispor não só para avaliar esse projeto, como principalmente o tempo de retorno desse investimento, ou seja, é um investimento que eu vou recuperar o meu capital em 1 ano, em 2 anos, qual é o risco de eu recuperar esse capital? Existe risco desse capital não ser recuperado o suficiente, de forma satisfatória o suficiente? Existe risco de financiamento, por exemplo, de aumento das taxas de juros, que vai comprometer o meu fluxo de caixa? Então, essas 3 variáveis são as principais, né, as coisas mais importantes para vocês avaliarem no orçamento de capital. Então, em primeiro lugar, né, quando você vai avaliar a viabilidade, como formular as previsões e para quê? Por que vocês, como economistas, precisam aprender a fazer previsões acerca do futuro? Não só do futuro da economia, né, ou seja, como a taxa de crescimento vai se comportar, ou seja, avaliar se existe um risco de recessão no futuro, avaliar se existe um risco político aí que possa prejudicar o crescimento de determinado setor, o risco de concorrência, tudo isso vai fazer com que vocês avaliem a previsão de crescimento daquele setor e também a previsão de inflação, né, do câmbio, que pode afetar o fluxo de caixa daquele setor, uma série de variáveis que vocês, como economistas, têm capacidade de prever. Para quê? Para você poder prever também o fluxo de caixa daquela empresa ou daquele projeto de investimento. E aí existem critérios quantitativos e qualitativos. Vocês leram aí, né, no material que eu passei para vocês, os critérios aí de previsão, que pode ser taxa de crescimento da demanda,
ou seja, você tem uma estimativa média aí de crescimento da demanda ao longo do tempo. Então, se você está querendo expandir, por exemplo, a Magazine Luiza está expandindo a sua produção e vendas, né, de forma digital. Qual é a previsão de demanda, de aumento da demanda que ela tem? Será que é uma taxa constante? 1% ao mês, por exemplo? Então, ela pega, né, a demanda existente já e vai aplicar essa taxa para poder avaliar a previsão de demanda e, consequentemente, a previsão de receita. E é fundamental você prever qual vai ser a receita no futuro daquela empresa. Além da receita, é claro, tem que ter uma previsão também dos custos ao longo do tempo. E aí existem outros critérios, né? Através da econometria de séries de tempo, a matriz entrada-saída, critérios qualitativos, a pesquisa de mercado, ou seja, você fazer uma pesquisa aí com uma amostra, né, de pessoas que já são consumidores ou potenciais consumidores, para avaliar qual é o potencial de demanda, uma analogia histórica, previsão de cenário, construção de cenários. Então, você tem uma série de critérios. E para que formular essas previsões? Para poder estimar um fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa, então? O fluxo de caixa é toda a entrada e saída de dinheiro que você vai ter ao longo do tempo. Então, o fluxo de caixa nada mais é do que uma fotografia do que você espera que aconteça em relação à parte financeira da sua empresa. Então, todos os custos relacionados a investimento, pagamento de salários, fornecedores, compra de material, impostos, todos esses custos vão ser colocados ao longo do tempo. Então, no primeiro ano, a empresa está projetando um custo de X, no segundo ano, um custo de 2 vezes maior, no terceiro ano também, e assim por diante. Né? Então, a gente tem aí um fluxo de saída, né? E um fluxo também de entrada, que é fundamental, de avaliar qual vai ser a receita ao longo do tempo. Então, isso que é basicamente o fluxo de caixa, né? E é o objetivo para poder avaliar a viabilidade de um projeto. Então, quais são as técnicas para avaliar a viabilidade? Como eu falei, é o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, o payback ou o payback descontado. Antes da gente entrar, né, no valor presente líquido, eu quero falar com vocês sobre o conceito intuitivo, né, de investimento e a relação com o risco e o retorno. O que seria um investimento, quando vocês pensam em investimento? Quando a gente trata de economia, né, a gente está tratando de recursos que são escassos. Quando a gente está aqui, vocês estão assistindo essa aula e eu estou dando essa aula para vocês, nós estamos aqui consumindo um certo recurso, ou seja, ele está se esgotando. A energia do computador está sendo consumida, o tempo de vocês está sendo consumido, então vocês estão abrindo mão, né, de um certo recurso, do tempo de vocês agora, para poder investir no conhecimento de vocês. E isso que é basicamente o investimento, é você abrir mão de alguma coisa no presente para você poder ter um retorno no futuro. Então, quando você faz, por exemplo, um investimento, uma plantação de milho, por exemplo, você está abrindo mão daquela semente no presente para poder esperar que aquele milho cresça e você tenha um retorno desse investimento, certo? Então, ao longo do tempo, você vai ter um gasto aí com a sua energia, com o seu tempo, com a manutenção daquela plantação, com água para plantar, com engenheiros agrônomos, de repente, né, para você poder fazer um investimento
uma plantação mais segura, e vai esperar aquele retorno. Existe risco? Por enquanto, o risco desse investimento é considerado alto, né? Você não sabe se essa plantação vai ter sucesso, se vai ter, por exemplo, uma geada que vai acabar com a sua plantação, se vai ter uma chuva de gafanhotos, né? Que nem a gente teve aí nos meses anteriores, que pode devastar toda uma plantação e uma safra inteira, e você pode perder todo aquele investimento que você realizou, né? E esse risco ele vai se reduzindo ao longo do tempo, né? À medida que essa plantação de milho ela vai crescendo, ela vai ficando mais forte, o risco de quebra de safra daquela plantação vai se reduzindo. Porém, ainda existe um risco. O retorno que você espera daquele investimento ainda não é um retorno com 100% de certeza, certo? Então, sempre quando vocês vão avaliar o investimento, né, e o retorno esperado daquele investimento, vocês têm que levar em consideração o risco, ou seja, qual a probabilidade de ganho daquele investimento. E aí chega a hora, né, que o milho já cresceu, já tem a espiga de milho, e que você já está quase com aquele investimento em mãos, né? Você já conseguiu vender aquela produção, já está com a expectativa de recebimento daquelas vendas, mas ainda existe um risco. E, finalmente, quando o milho está pronto para a colheita, aí sim, o seu risco é zero e o seu retorno esperado ele vai se efetivar, com certeza. Então, vamos supor, né, que a gente realize nessa plantação um investimento inicial de, vamos supor, R$10.000. E, ao final desse período, né, de safra, você consiga vender essa plantação toda por R$15.000. Aí a pergunta que eu faço, será que isso foi um bom investimento? Bom, a gente teve um investimento inicial de R$10.000, certo? E vendeu por R$15.000. Então, teoricamente, você teve aí um lucro de R$5.000, e é um lucro real, porque você já vendeu, já colheu o milho, já passou para o consumidor e já está com esse dinheiro na conta. Então, foi um bom investimento? Se você olhar sem pensar no valor do dinheiro do tempo, sim, foi um investimento rentável porque você teve um lucro. Você teve um investimento e um custo aí de manutenção de 10 mil e vender por 15 mil, então você teve um lucro de 5 mil. Mas a gente tem que considerar, né, o que a gente chama de valor do dinheiro no tempo. Vocês, né, com certeza ouvem muito falar em todos os âmbitos da economia, né, é um dos conceitos mais importantes, como valorar aquele dinheiro ao longo do tempo. Então, a inflação, por exemplo, é algo que corrói o valor do seu dinheiro ao longo do tempo. Então, essa fotografia aqui, ela demonstra, né, a mão de uma senhora já idosa, com umas moedas que para ela é considerado, talvez, um valor muito grande, mas que, ao longo do tempo, perdeu seu valor. De repente, essa moeda nem é considerada mais como meio de troca, né? Então, ela foi perdendo valor ao longo do tempo. Por causa da inflação, né? A inflação ela vai corroendo o valor do dinheiro no tempo. Então, o que vale mais? R$500 hoje ou R$500 em um ano? Se você tivesse que escolher R$500 hoje ou R$500 em um ano? É claro que, se você está falando de uma mesma quantia, a gente vai querer escolher R$500 hoje, né? Ninguém vai querer esperar um ano para receber esses R$500. E por quê? Porque em um ano, esse dinheiro ele pode se desvalorizar. Você pode perder esse dinheiro. O produto que você está querendo comprar, por exemplo, uma mochila ou um celular, que hoje custa R$500, em um ano pode estar valendo R$700 e você não consegue comprar. Né? Ou então, hoje você tem R$500 e quer investir, e se você recebesse esses R$500 somente em um ano, você não teria a possibilidade de ganhar um rendimento aí. Então,
o valor, o tempo, né, ele tem um custo, que é o custo de oportunidade por você estar abrindo mão daquele dinheiro, né, de consumir aquele valor hoje para esperar um retorno no futuro. Então, isso é o que a gente chama de custo de oportunidade. Sempre quando você realiza um investimento, você tem que pensar no custo de oportunidade daquele investimento em relação a alguma outra atividade que você poderia fazer em potencial com aquele dinheiro, né? Então, se você está investindo, por exemplo, em uma loja aí de, não sei, um restaurante ou uma loja de confecção de roupas para venda, você está investindo seu dinheiro, você poderia, na verdade, pegar esse dinheiro e deixar aplicado numa renda fixa, né? Ou seja, esse dinheiro ele vale alguma coisa, então você está deixando de ter um rendimento para esperar um rendimento maior no futuro. Então, esse custo de oportunidade é o que a gente tem que levar em consideração para fazer a comparação das alternativas de investimento, tá? E aí, como que se compara as alternativas de investimento? É necessária a utilização de uma taxa de juros adequada. Como avaliar essa taxa de juros? Aí que nós vamos ver, né, ao longo do curso, como avaliar, como construir essa taxa de juros, ou seja, qual é a taxa que vocês esperam como um benchmark, ou seja, como uma comparação daquele investimento, né? Ou seja, a rentabilidade que você espera, a rentabilidade mínima que você espera obter para você avaliar a viabilidade daquele investimento. Então, antes de iniciar a análise e comparação das diferentes oportunidades de investimento, deve-se determinar qual é o custo do capital atribuído à empresa. Esse custo do capital, esse custo do capital é o que a gente vai chamar aí do custo de oportunidade. O custo do capital, como a gente vai ver nas próximas aulas, ele vai estar relacionado não só ao custo de oportunidade de você pegar esse capital e investir em outra coisa, que esse é um custo real que você deve considerar, e também o custo, por exemplo, se esse capital for de terceiros. Né? Se você pegou um financiamento, né, para você investir, existe um custo aí atribuído a esse capital, que é o custo das parcelas que você tem que pagar ao banco, né? Então, ao final do mês ou do ano, se você recebeu um valor X, né, de receitas, você tem que comparar com o custo das parcelas desse capital, né, ou seja, da taxa de juros que você vai pagar e do custo de oportunidade ou da taxa de juros que você perdeu por deixar esse capital investido aí e não investir em outra coisa. Então, é o que a gente vai chamar de taxa mínima de atratividade. É uma taxa que ela se refere diretamente ao risco que o investidor vai correr por optar por aquele determinado investimento. Então, se a Magazine Luiza optou por expandir as suas filiais, né, abrir novas lojas pelo Brasil, pelo interior, ela vai ter um custo e vai ter um risco, né? Pode ser um risco de demanda, um risco de entrada de novos concorrentes, um risco do custo. Consequentemente, essa taxa mínima de atratividade vai estar relacionada ao retorno que ela vai esperar receber por aquela ação. Então, a taxa mínima ela vai ser uma taxa que representa o menor valor que o investidor se propõe a ganhar quando faz um investimento. Então, se eu estou querendo expandir as minhas atividades, eu espero receber pelo menos 10%. Se eu receber menos de 10%, para mim, pessoalmente, não vale a pena. Porque eu sei que com 10%, um investimento em um lugar mais seguro, eu vou conseguir receber 10% sem risco nenhum e sem trabalho nenhum.
né? Então, é a taxa mínima de atratividade para eu ter a certeza de que eu quero realizar aquele investimento, tá? Ela pode ser também o máximo que um tomador de dinheiro se propõe a pagar quando faz um financiamento. Então, se você está tomando dinheiro emprestado, né, qual é o máximo que você pode pagar por aquele financiamento? Será que eu posso pagar, por exemplo, 20% ao ano naquele empréstimo? Será que vale a pena? Então, eu tenho um máximo aí que eu tenho de referência. Pode ser também esses 10%. Então, se eu tiver um financiamento aí que me cobre 5%, vale a pena, porque a taxa máxima que eu estou disposta a pagar é de 10%. Então, a taxa mínima de atratividade, ela vai ser a taxa de juros da empresa no mercado, tá? Ou seja, o custo daquela empresa no mercado, mais a incerteza dos valores do fluxo de caixa. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui de valor presente e valor futuro, a gente está falando exatamente do valor do dinheiro no tempo. Hoje, né, R$ 1.000 hoje valem quanto no futuro? Hoje é o que a gente chama aí nas finanças de D0. Existe D0, D1, D2, D30, né, que é o dia. Por exemplo, se você vai comprar uma ação, você está em D0, você compra a ação em D0, e ela vai ser liquidada em D3. Né? Então, daqui a 3 dias, você vai ter essa ação na sua conta. Se você quer resgatar, por exemplo, um título público e você tem lá um prazo, você vai resgatar, por exemplo, em D30, ou seja, daqui a 30 dias você vai resgatar aquele título. Então, supondo aí que o valor do seu dinheiro no tempo tem um custo de oportunidade de 10%, quanto será que vai valer os seus R$ 1.000 no futuro, em um ano? Né? Se o custo de oportunidade for de 10% ao ano. Ele vai valer exatamente o valor presente, vocês viram lá em matemática financeira, o valor presente acrescido de um custo de oportunidade por você estar abrindo mão desse dinheiro hoje. Então, o valor futuro vai ser o valor presente, R$ 1.000, mais 10% de R$ 1.000, ou seja, 10% de rendimento sobre esses R$ 1.000. Então, o valor futuro vai ser 1.100. Ou seja, R$ 1.000 hoje vai equivaler a R$ 1.100 em um ano. Se eu perguntar para vocês, né, se a gente sabe que o custo de oportunidade aí do mercado é de 10%, eu perguntar para vocês, o que vocês preferem? R$ 1.000 hoje ou R$ 1.100 em um ano sem fazer nada? Acho que a maioria de vocês vai responder que tanto faz, é indiferente, porque elas são exatamente equivalentes, né? R$ 1.000 hoje valem 1.100 no futuro, tá? Então, essa é a equação básica aí, né, de valor do dinheiro do tempo, que é o valor futuro vai ser igual ao valor presente mais 1 mais a taxa de juros que você está atribuindo àquele investimento. Ela vai ser sempre, né, ao longo do tempo, elevada a um fator. Esse fator aqui vai ser os diversos períodos que você vai esperar para receber aquele investimento. Então, por que ela é elevada a T? Né? Por exemplo, se você tem R$ 1.000 hoje e deixa ele investido por 3 anos, qual vai ser o valor futuro? O valor futuro vai ser R$ 1.000, pegando aqui essa equação, né? O valor futuro vai ser o valor presente vezes 1 mais a taxa de juros. Se a gente considerar aí 10%, né? Vou botar aqui 1 mais 10%.
Quanto que daria isso? 1.100. Mas se a gente tiver um período aí, né, de 3 anos, o valor futuro vai ser elevado a 3. Por quê? A gente teve no primeiro período, no primeiro ano, 1.100. Esses 1.100 vai ter uma taxa de juros que vai ser incluída nessa primeira parcela. Então, vai ser 1.100 vezes a taxa de juros, 1 mais 10%. Quando eu coloco aqui 10%, na verdade, não é muito correto, né? Tem que ser 1 mais 10% em termos decimais, então seria 0,1. Então, aqui seria 0,1. Então, novamente, em cima desse primeiro valor aqui, a gente vai aplicar a taxa de juros. Então, seriam 1.100 vezes 1,1. E, novamente, no terceiro período, 1.100 vezes 1 mais 0,1 vezes 1 mais 0,1, que é a fórmula dos juros compostos. Então, você pega o valor presente e vai multiplicando ele pelas taxas de juros. Então, é como se fosse o valor presente, 1.000, mais 1 mais a taxa de juros, elevado a 3, nesse caso, né? Que são 3 anos. E também, a gente pode pegar aqui a fórmula do valor futuro. O que é o valor futuro? Tem depois aqui. O valor futuro vai ser... Desculpa, o valor presente, né, vai ser o valor futuro daquele investimento descontado daquela taxa de juros. Ou seja, sempre quando você tem lá eu tenho um investimento de 1.000 e eu sei que em um ano eu vou receber 2.000. 2.000 é o valor futuro. Qual é o valor presente desse dinheiro, né? Ou seja, qual é o valor real daquele investimento? Não vai ser 2.000, porque existe o custo de oportunidade. Então, vai ser 2.000 descontado desse custo de oportunidade. Então, você vai sempre dividir o valor futuro pela taxa de juros, tá? E essa é a equação básica do valor presente. Então, tem aqui, né, um gráfico que mostra o valor do dinheiro no tempo para diferentes períodos e taxas. Se a gente tem aqui um tempo de 10 anos e um investimento inicial de R$1, quanto vai valer esse R$1 em 10 anos? Depende do custo de oportunidade, né? Se você não atribui valor no tempo, se você é indiferente entre receber R$1 hoje ou R$1 em 10 anos, né, a gente vai ter essa linha reta aqui. E quanto maior for a taxa de juros, né, mais vai valer o seu dinheiro no futuro. Então, se a taxa de juros for de 20%, R$1 em 10 anos vai valer mais ou menos aí R$6. Tá? Então, partindo para a avaliação de investimentos. Vamos supor que a sua empresa proponha a compra de um ativo por R$335. E esse é um investimento que é considerado muito seguro, ou seja, não tem risco de falência, não tem risco de quebra de demanda, não tem risco de fornecimento errado. É um investimento que você sabe que em 3 anos você vai poder vender esse ativo por R$400. Mas você sabe também que você pode investir esses R$335 em um outro lugar, ou numa renda fixa, por exemplo, a uma rentabilidade de 10%, com muito pouco risco também. Ou seja, em relação à segurança, esses dois investimentos, eles são similares, né? Então, você pode comparar esses 10% aqui de rentabilidade com o seu investimento proposto. Então, como que você avaliaria, nesse caso, se ele é um bom investimento?
basta você trazer esse valor presente aqui, né, de R$ 335, ao valor futuro, ou seja, quanto será que vale R$ 335 em 3 anos? Então, vamos lá. O valor futuro daquele investimento, então, eu vou botar aqui a primeira forma de avaliar isso, levando a valor futuro. Para você avaliar se o seu investimento inicial, se você investir numa renda fixa, você vai receber mais ou menos do que o que você receberia investindo no ativo. Então, o valor futuro é igual ao valor presente vezes vezes 1 mais a taxa de juros. A taxa de juros, nesse caso, é 1%. Então, o valor futuro vai ser R$ 335 vezes, aqui é elevado a t, vezes 1,1 elevado a 3, certo? Porque são 3 anos, né? Então, quanto que é 1,1 elevado a 3? Acho que é mais ou menos 1,33. Então, deixa eu só calcular aqui. 335 vezes 1,33 dá R$ 445. Então, isso é um bom investimento? Bom, se você pegar esses R$ 335 aqui e colocar na renda fixa, com certeza R$ 445. Então, se você tem aí uma expectativa de venda de ativo por R$ 400, isso não vai ser um bom investimento, certo? Porque o valor futuro vai ser menor do que a expectativa de receita aí. Qual seria a segunda forma de avaliar? É trazendo o seu valor futuro a valor presente. Então, aqui é trazer a valor presente. Qual é a intuição nesse caso? Bom, você sabe que em 3 anos você vai ter R$ 400. Quanto será que vale esses R$ 400 valeriam hoje, né? Se você já tivesse 3 anos à frente, quanto que você teria que investir hoje para ter um valor equivalente a R$ 400 no futuro, sabendo que existe um custo de oportunidade de 10%. Essa que é a intuição. Então, o valor presente vai ser o valor futuro descontado do custo de oportunidade, elevado a t. Então, vai ser R$ 400 dividido por 1,1 elevado ao cubo. Vai dar 400 divididos por 1,3, que vai dar mais ou menos R$ 300. Então, se você olhar por essa ótica, é um bom investimento você aplicar naquele ativo, naquela compra de ativo? Também não é um bom investimento, porque se você hoje tem R$ 300 para investir, você sabe que se você investir em renda fixa, você vai ter R$ 400. Então, para que você vai investir R$ 335 em um ativo, né, e vai ter trabalho, vai despender de tempo, risco, se você sabe que se você investir em renda fixa,